Curitiba acorda antes do sol. O transporte público move a cidade, mas nem todos os dias são tranquilos. Para quem dirige, para quem espera e para quem usa, cada viagem tem desafios próprios. Mas, nos últimos meses, a rotina de quem trabalha nos tubos do centro tem mudado. Além do movimento intenso, os funcionários enfrentam outro desafio: as constantes invasões de passageiros que tentam entrar sem pagar. Segundo Eliane, cobradora em tubos da capital, o problema é conhecido pelo poder público, mas as ações ainda são pontuais. Como eu trabalho aqui próximo à porta 5, tem muita invasão, né? Já foi solicitado para guarda, já foi pedido, inclusive até o pessoal da prefeitura, para estar colocando mais segurança para a gente aqui, né? O pessoal invade de qualquer jeito aí, morador de rua, não morador de rua, estudante. Segundo ela, o problema é conhecido pelo poder público, mas as ações ainda são pontuais. Que tem que aguardar, tem que registrar o 156, 190, mas acaba que não adianta muita coisa, né? E quem vive na frente do volante todos os dias também sente na pele os desafios do sistema. Conversamos com o motorista José Ponterolo, que atua há 15 anos nas linhas de Curitiba, e contou como a rotina mudou nos últimos tempos. Olha, às vezes é complicado. Eu sou motorista do Santa Cândida do Capão Raso e ter que lidar com muitas situações que acontecem dentro do ônibus, às vezes me dá medo. Com tantas dificuldades na rotina, perguntamos o que ele considera o mais desafiador no trabalho. Dito que ter que lidar com um monte de coisa ao mesmo tempo, dos passageiros, das portas, do trânsito, do horário, não é um serviço bem fácil, rapaz. Para falar a verdade, é bem estressante. Agora, do outro lado, para muitos passageiros, a falta de segurança é o maior problema do transporte público. Perguntamos à vendedora Alessandra se ela se sente segura ao pegar ônibus. Não, infelizmente não. Tenho medo, às vezes roubo de celular, tenho que ficar atenta a cuidar da bolsa, porque no horário que está muito cheio o ônibus, às vezes empurra, eu fico bem segura. E entre idas e vindas da faculdade, a estudante Ana Cecília percebe que o transporte público ainda precisa de muitas melhorias. Que às vezes acaba faltando muita falta de acessibilidade, né, para as pessoas. É claro que a gente tem a parte dos cadeirantes, né, das cadeiras de rodas e dos ônibus, mas eu acho que pessoas com deficiência visual, como que elas fazem para identificar um ônibus quando elas estão dentro de um ponto? É claro que a gente tem os ônibus, né, como tipo Santa Cândida, ônibus que param em tubos, né, que possuem a comunicação, né, dentro do ônibus, falando em qual parada vai descer, qual vai ser. E eu acho que isso falta muito, né? E também eu acho que falta muito a parte da limpeza, muito do cuidado dentro do ônibus. Então eu já peguei diversos ônibus que às vezes estavam em situações precárias, com às vezes urina ou fezes, e isso acaba afetando muito quando você pega um ônibus durante sua viagem no transporte público. Curitiba já foi um exemplo mundial de transporte público. O modelo BRT, com os famosos tubos e linhas integradas, inspirou cidades como Nova York e Bogotá. Mas o sistema que antes era referência, hoje enfrenta desafios: tarifas altas, falta de manutenção e insegurança. Mesmo com mais de 1 milhão de passageiros por dia e quase toda a frota acessível, apenas 1/4 da população ainda usa ônibus. Em 2024, uma pesquisa deu nota 6,5 ao transporte, com elogios à integração, mas críticas ao custo e à segurança. E para entendermos melhor o que tem sido feito para mudar esse cenário, conversamos com Olga Prestes, que é supervisora de modalidade do IPIPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano. A queda de usuários, ela já vem acontecendo há uns 10 anos, assim. Desde quando foi reduzido o IPI, lembra, do automóvel, depois veio a pandemia, depois surgiu o Uber. Então, esses vários fatores fizeram com que as pessoas se afastassem do transporte público, por vários motivos. E aí, com isso, a gente foi retirando ônibus da frota. E com isso, cada vez mais as pessoas buscavam por Uber, por carona, e também a questão de quanto menos passageiro, mais alta é a tarifa. Então, uma coisa leva a outra. E o que tem que ser feito agora? Né? Tem que rever a qualidade do transporte, digamos que ele já foi bem melhor em termos de qualidade do que ele é hoje. Também teve uma liminar na justiça para os empresários não renovarem a frota. Então, ônibus, digamos, fora da vida útil, ônibus velho, a tarifa cara, muito cheio, afasta as pessoas. E a facilidade de comprar moto, facilidade de comprar carro.
Então, tudo isso fez com que os passageiros fossem se evadindo do sistema, né? Outro ponto que preocupa usuários e funcionários é a segurança. A ideia é ter sempre tudo monitorado, né? Então, a gente tem câmeras nas estações, hoje já temos nos terminais, mas com a nova concessão também terá dentro dos ônibus e também terá funcionários, assim, a paisana dentro do ônibus, que já tem hoje, né, para os que não pagam tarifa, então ele terá mais uma atribuição, que é a questão da segurança. Então, melhorar a iluminação dos terminais, melhorar, digamos que nos nossos terminais tem uma passagem subterrânea, que é meio, dependendo do horário da noite, um pouco arriscado, apesar de ter as câmeras. A gente está fazendo reforma, colocando sempre um comércio junto. Então, ter uma atividade, sempre ter atividade no entorno para gerar as pessoas andando, melhorando a segurança, é isso que está previsto. Apesar dos desafios, o planejamento para os próximos anos inclui metas ambiciosas. Olga comenta quais são as prioridades do IPIPUC para melhorar o transporte público e o que a população pode esperar das mudanças. Tem duas metas, assim, que eu diria que são as guarda-chuva, né? Uma é a eletrificação da frota, pensando na baixa emissão de carbono, até na neutralidade de carbono, a gente pensa, né, para 2050. Então, a nova concessão já prevê que os novos ônibus a serem adquiridos vão passando gradualmente de diesel para elétrico, também no Euro 6, sempre pensando em reduzir o carbono. A outra questão é a prioridade total para o transporte coletivo, a implantação de faixas exclusivas para os ônibus, sempre visando melhorar a qualidade, reduzir o tempo de deslocamento, mostrar para a pessoa que ela tem benefício em pegar o ônibus em relação ao carro, que ela chega mais rápido e paga menos, né? E vai mais confortável. Enquanto o sistema tenta se modernizar, o dia a dia de quem depende do transporte continua cheio de desafios. No fim das contas, o que a população mais espera é poder chegar com segurança, pontualidade e dignidade ao seu destino. Curitiba segue em movimento. Cada ônibus carrega passageiros, histórias e desafios. Entre a rotina, a insegurança e as promessas de mudança, o transporte público continua sendo o espelho da cidade, refletindo o que funciona, o que precisa melhorar e que a vida não pode parar.